Graça e paz, uma boa tarde, que eu tô gravando esse vídeo, que é numa tarde. Eu senti no coração de começar a gravar vídeos, né, pra ser canal de bênção na vida de outras pessoas, falando dos testemunhos, falando o que Deus fez na minha vida. E com isso, poder ajudar de uma forma, né? E para as pessoas também, algumas coisas que eu passei, tipo, errei, para as pessoas não precisarem passar o que um dia eu passei. E assim, hoje eu vou falar sobre oração, né? O que é oração? Oração é uma conversa com Deus, né? É uma conversa com Deus. E em 1 Tessalonicenses, versículo 5, 17, diz: orai sem cessar, né? Então, assim, a todo tempo temos que estar em oração, né? Em conversa com Deus, conversa com o Pai, com Deus Altíssimo. E muito me chama a atenção que na Bíblia fala muito de oração. A palavra fala de oração, né? E fala também na Bíblia que a palavra tem poder. E assim, a oração tem intimidade com Deus. É oração e obediência, né? Para você se aproximar mais do Senhor, para você estar ali conversando, falando sobre a dificuldade, agradecendo, né? Agradecendo a Deus. E assim, a vida é composta de estações. Você tem que revestir de oração para cada uma delas. Não dá para pegar a oração passada e usar no momento que você tá vivendo, né? Ou seja, não dá pra você pegar, tacar a louça e colocar uma roupa de inverno. Então, assim, não adianta você ter aquele momento espalhados, que você ora um dia, deixa um tempão, só ora quando precisa, mas não. Tá sempre orando. Tá sempre orando e Deus agrada muito também que é a oração de intercessão, que é aquela oração que você faz sem querer algo para você. É uma oração que você faz para quê? Para a bênção vir na vida de outras pessoas. Foi assim como na Bíblia temos Salomão, né? Que ele pediu, Deus perguntou a ele perguntou o que ele queria, e ele que falou assim que queria sabedoria. Sabedoria para o quê? Para estar ajudando o povo, né? Para poder conduzir o povo de Israel. E o Senhor abençoou, né? E dando um bônus a mais a Salomão. Deu ele riquezas, né? Deu sabedoria, não só como sabedoria, mas riquezas também. E temos também a Ana, né? A Ana sempre chorava, sempre. Então, assim, não adianta ficar chorando. A gente tem que posicionar, né? Posicionar e orar. Aí, enquanto ela chorava, nada acontecia, o céu não se movia. Depois que Ana pegou, parou de chorar e fez um voto com Deus, ela orou de forma diferente, falou assim, que se Deus desse ela um filho, que ela ia, que esse filho seria não só para ela, não para mostrar para Penina que ela teve um filho, que Penina provocava ela, não. E nem para satisfazer sua própria satisfação. Ela pediu para quê? Para que se Deus desse um filho a ela, que Deus deu Samuel, né? Que ela daria como, né? Daria como sacerdote, né? Como profeta para Israel. E assim Deus, né, ouviu a oração dela. Porque ali era o quê? Envolvendo mais pessoas. Então Deus agrada de um coração generoso, né?
e quebrantada. Então ali ela quebrantou o coração dela, falou assim, opa, agora não é só comigo, tipo, né, eu não quero só pra mim, meu filho. E Deus tanto honrou Ana que abriu a Mário de Ana e Ana teve mais filhos, né? Então esse é o Deus que adoramos. E assim, oração de confessar nossos pecados, né? Pedir perdão a Deus, né? Pelas culpas, né? Agradecer pelas bênçãos, né? Pelas bênçãos. Assim, então, assim, a gente deve orar todo dia, sem cessar, todo instante. Tipo, se você tá no ônibus, ora em pensamento, né? E você tá em casa, a palavra fala, fecha a porta do seu quarto, entra, né? Que o Pai, né? Em secreto, né? Para você falar com Deus e em joelhos também, né? Se prostrar diante de Deus. Porque quando você prostra diante de Deus, você tá falando assim, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, né? Então nós devemos estar orando sem cessar. E assim, é isso que eu deixo para vocês, né? Porque a oração, essa conversa com Deus, vai ajudar bastante você. Você que está passando por ansiedade, você que está passando por alguma perda, algum problema difícil, né? Porque assim, tem gente que você vai conversar que nunca passou, por exemplo, você procura uma pessoa que nunca passou por aquilo que você está passando. Como que ela vai te aconselhar? Se ela não tem experiência, né? Se ela não tem experiência, se ela não passou por isso. Porque pra gente ter experiência, a gente tem que ter passado, né? Aí, e com Deus, não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe toda a ciência. Deus sabe, por exemplo, o que as pessoas estão falando de você e você não está ouvindo. E Deus dá a direção, né? Então, assim, que possamos orar uns, interceder uns pelos outros, né? E orar sem cessar, né? O tempo todo aí, em oração e agradecimento a Deus. Então é isso, hoje eu vou deixar para vocês aí. Então vamos orar, vamos nos quebrantar diante do Pai, né? E vamos agradecer por esse Deus ser tremendo em nossas vidas.